Olá a todos! Sejam bem-vindos à quarta edição do nosso programa Manancial no Deserto. Estamos aqui para dar continuidade aos critérios a serem aplicados para nos tornarmos num manancial no deserto. Quem assistiu o programa passado lembra que nós falamos da disciplina nos nossos pensamentos e percebeu que quando se fala de disciplina nos pensamentos, não é o que eu penso, e sim o que Deus pensa a meu respeito. Hoje nós vamos falar de mais um critério a ser aplicado para nos tornarmos num manancial no deserto: a oração. O que é a oração e como orar? É bem verdade que orar é o facto de falar com Deus, comunicar com Deus. Agora, na verdade, existem vários exemplos de oração que nos foram dados enquanto pequenos por intermédio de filmes e não só. Entretanto, entre aquilo que nós ouvimos e vimos acerca da oração e o que nós podemos viver e experimentar orando, existe uma diferença enorme. Na verdade, Deus quer que nós falemos com Ele. Deus quer que nós falemos com Ele, porque, na verdade, orar é isto. É simplesmente falar com Deus. Alguns, realmente, de nós, se não muitos mesmo, de nós, vemos a oração como um assunto não simples, um assunto muito complicado, e achamos que a oração é uma coisa exaustiva, é uma coisa que leva muito tempo, é uma coisa que, na verdade, nós não sabemos o que está a acontecer ou o que acontece orando ou na oração, e não sabemos ao certo com quem estamos a falar. Parece que Deus está muito longe. Pois é. Como então viver esta relação em que vamos poder falar com Deus, em que vamos poder comunicar com esse Deus? É isso que nós vamos ver hoje. Então, a título de exemplo, eu gostava de dizer que é como quando temos um encontro com alguém pela primeira vez. É simples. Um encontro com alguém, muitas das vezes nós não vamos saber o que dizer, a nossa conversa não vai fluir. Mas conforme o tempo vai passando, nós vamos nos tornando mais íntimos desta pessoa com quem nós nos encontramos ontem ou antes de ontem. A nossa conversa vai fluir, vai se tornar também mais fluida, vai se tornar mais livre. Portanto, o mesmo acontece com Deus, com a nossa relação com Deus. A verdade é que nos foi apresentado Jesus, e de uma certa forma, e nos foi dito que nós temos de orar. Mas como nós não conhecemos este Jesus, pode parecer meio estranho orar. Não tenha medo. Quando nós formos começar a conversar com Deus, vai parecer estranho, sim, mas não tenha medo. É normal. Não importa se é estranho.
Porque a verdade é que, como em qualquer outro tipo de relação, o início, o começo, o primeiro encontro, nós não vamos ter muito a dizer, não vamos conseguir fluir com uma liberdade como se nós já conhecêssemos essa pessoa, como se nós já tivéssemos intimidade com esta pessoa. Não temos, portanto, a essência, na verdade, quando nós falamos de oração, a essência na oração, a ideia por detrás da oração é de ir ao encontro de Deus, deste ser com quem nós devemos desenvolver, né, uma intimidade, uma relação. Esta é a ideia por trás da oração. Não somos obrigados a começar de uma forma muito rigorosa. Não, é irmos com o nosso coração aberto e falar simplesmente aquilo que nos vai na alma, falar aquilo que te incomoda, aquilo que você quer apresentar. Se nós formos ver a Bíblia em Mateus 6, não é? Em Mateus 6, o versículo 6 e 7, nós vamos ver que é uma relação que nós precisamos manter, é uma relação como qualquer uma outra, como a relação que nós temos com os nossos familiares, né? Porque a Bíblia nos fala, Deus é o nosso Pai e Ele está pronto a nos ouvir. Então, Mateus 6, o versículo 6 diz o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O versículo 7, a Bíblia fala: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, não é? Serão ouvidos. Orar é simplesmente conversar. É conversar com Deus, é chegar a Jesus e dizer: Senhor, eu quero falar contigo. No versículo 6, como estávamos aqui a falar anteriormente, a nossa relação, a nossa conversa que nós devemos ter com Deus, com Jesus, é como se nós estivéssemos a falar com os nossos familiares. Olha o que a Bíblia fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai. Então, elevar é falar como se estivéssemos a falar com o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele ouve a tua oração. Onde você estiver, se é no teu quarto, faça-o no teu quarto. Se você estiver na sua viatura, no seu carro, faça-o na sua viatura, no seu carro. Apresente o que te incomoda, o que te está a incomodar, te está a trazer uma ansiedade, uma preocupação. É simplesmente isso, falar com Deus. Aqui no versículo 7 nós vemos que: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então é o que nós estávamos aqui a falar. Você não precisa fazer uma oração longa, até uma curta, Deus ouve. Desde que você o faça com o teu coração, de forma sincera. Seja sincera com Deus. Apesar de que Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos, Deus sabe todas as coisas, apesar dele ser o onisciente, o omnipresente, aquele que está contigo em todos os lugares, Ele precisa também que você fale, que nós exteriorizemos o que vai no nosso interior, o que vai na nossa alma. Existem aqui os aspectos que nós podemos guardar neste critério: é que orar é comunicar com Deus, é falar com Deus.
O outro aspecto é que nós podemos orar em qualquer lugar. Pode ser no nosso quarto, pode ser na nossa viatura. O outro aspecto é irmos na presença de Deus, é irmos ao encontro de Deus, é falarmos tendo em conta, tendo noção de que nós estamos a falar com o nosso Pai. O outro aspecto é, não precisa ser uma oração muito longa, até uma oração curta. Quando você diz, Senhor, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui neste momento, eu quero falar contigo, já estás a orar. Portanto, o que conta mesmo quando nós falamos da oração é o nosso coração. É o nosso coração. É falar da mesma forma como nós falamos com os nossos familiares, amigos e etc. Então, vamos lá fazer esse exercício. Começar apenas assim e vamos ver como é que a nossa relação vai desenvolver, vai crescer da forma como Deus vai nos guiar, como Jesus vai nos guiar. Portanto, como potencial manancial no deserto que cada um de nós representa aqui na Terra, a oração é realmente um dos critérios indispensáveis. É daquele critério indispensável para nós nos tornarmos num manancial no deserto. Que Deus nos ajude, que nós procuremos realmente aplicar este critério na nossa vida, no nosso cotidiano, para nós vivermos então esta promessa e nós cumprirmos essa missão, porque mais do que uma promessa, sermos um manancial no deserto é uma missão que Deus nos dá. Então, que Deus nos ajude. Para esta semana, eu trago uma outra sugestão de leitura. Um livro super edificante. Vamos concordar que toda a nossa vida é resultado das nossas decisões. Descubra o segredo da proatividade neste livro, que tem como título Atitudes Transformam. Este livro é de Israel Ramos. Descubra como viver os bons resultados das nossas decisões, como viver, como experimentar essas atitudes que transformam. Não desista nunca da sua vida. Seja um agente de transformação da sua própria vida. Hoje nós estamos muito felizes e queremos partilhar consigo essa nossa felicidade. Queremos partilhar consigo este momento. Não podes ficar de fora. Nós vamos ler aqui alguns comentários de algumas pessoas que têm seguido a nossa página, que têm acompanhado os programas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vou começar primeiro mesmo com a mensagem da Leonor Marlene, que diz: cada dia uma lição de vida. Que Deus continue a abençoar você. Muito obrigada, Marlene, muito obrigada mesmo pelo carinho da sua audiência. Continue a apoiar-nos. Nós precisamos do seu carinho. Também temos a Paula Pugliese, que diz: força, continuem com este bom trabalho. Muito obrigada, Paula, muito obrigada mesmo. Você não tem noção até que ponto é que essa sua mensagem realmente nos deu uma força, nos dá força para continuarmos. Depois temos a mensagem da Luísa Roque, que diz: amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês por nos proporcionarem
este momento. Uau! Uau! Nós também temos estado e temos sido gratos a Deus, porque realmente é Ele que nos tem dado força, tem nos dado capacidade para proporcionarmos esses momentos lindos, fantásticos, juntos na presença dEle, aprendendo cada dia mais. Muito obrigado, Luísa Roque, pelo seu carinho, pelo carinho da sua audiência. Continue a acompanhar-nos, continue a partilhar este trabalho, continue a nos dar essa força e este apoio. Muito obrigada. Nós temos também a mensagem da Adélia Armando. A Adélia Armando, que diz: obrigada, que Deus vos abençoe, que Deus vos abençoe. Amém. São palavras que nos confortam, são palavras que nos dão realmente força, que nos dão um apoio moral fora de ser mesmo. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Que Deus continue a abençoar vocês também. Continuem conosco a apoiar-nos, a seguir-nos nas nossas redes sociais e a partilharem deste trabalho para que mais pessoas sejam abençoadas, sejam impactadas, que mais pessoas vivam a mesma bênção que todos nós temos estado a viver por intermédio deste programa Manancial no Deserto. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se, estamos no Novembro Azul. Ultrapasse o preconceito e diga não ao câncer da próstata. Por agora, fique ligado com o louvor lindo e abençoado do grupo Santuário da Adoração, que por sinal eu faço parte. O louvor Meu Deus é Grande. Meu Deus é grande. Deus é grande na minha vida, na tua vida. Boa semana. Não se esqueça. Até lá, hashtag. Tem de ficar atento. Mas pode vir doença, não vai conseguir. Pode vir aflição, não vai conseguir. Meu Deus é grande. Deus é grande, aquele que tu adoras é Deus grande. Meu Deus é grande, meu Deus é grande, aquele que abriu o mar vermelho em duas partes. El Shaddai, Elohim, Adonai. Aquele que livrou Daniel da cova dos leões, ele é grande. O mesmo que fez vencer Davi diante de Golias, ele é grande.